Olá pessoal, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós estamos aí dando prosseguimento ao assunto do capitalismo. Na aula passada nós paramos na segunda fase do capitalismo, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento aí. A partir de meados do século XIX, houve a necessidade de maior quantidade de matéria-prima, energia, mão de obra e mercado consumidor, o que fez com que a industrialização se espalhasse por outros países europeus, Japão, na Ásia, Canadá e Estados Unidos, na América. O Estado deixou de intervir tanto na economia, né? Tornou-se mais liberal e o mercado era guiado pela livre concorrência, ou seja, o liberalismo. Então, nesse momento aí, a, o capitalismo industrial ele precisava cada vez mais de matéria-prima. E a matéria-prima qual era aí? Principalmente o ferro e o carvão como sua fonte de energia. Matéria-prima, energia, mão de obra também. E lá na Europa, onde ele estava, já estava muito sufocado, porque além da matéria-prima, da energia, mão de obra, precisava também do mercado consumidor. Então tinha que expandir para crescer, crescer mais, lucrar mais, né? E aí vamos buscar novos mercados. Esses novos mercados eles começam a se expandir lá mesmo na Europa, entre os países europeus, depois parte para a Ásia, para os Estados Unidos, Canadá. Esses foram os primeiros países a se industrializarem na segunda fase da segunda na segunda fase da industrialização. A primeira fase foi a Inglaterra, depois a França, Itália e os países vizinhos ali, como a Alemanha, se expandem para eles. E aí na segunda fase nós vamos ter os principais aí, Estados Unidos, Canadá e Japão. Nesse momento aí, pessoal, nós vamos ter aí atrelados a essa aí, como a produção crescia rapidamente, aumentava-se a divisão do trabalho e a fabricação em série, gerando muito lucro e possibilitando a nova fase do capitalismo. Então, atrelado a isso aí, nós vamos ter o incremento, o aumento dessa divisão do trabalho. Então, qual era a divisão do trabalho? Os países que iniciaram a revolução, que criaram a tecnologia, eles ficavam responsáveis somente por industrializar e retornar aquele produto para que os outros comprassem e consumissem. Então, os países produtores e os países consumidores dos produtos industrializados. E tinham os países produtores dessa matéria-prima e os países consumidores dessa matéria-prima. Quem consumia a matéria-prima produzia os produtos industrializados com alto valor agregado. E quem produzia a matéria-prima iria consumir o produto industrializado com alto valor agregado, certo? Então aí nós já vemos que é uma divisão muito desigual. E aí nós temos o pátio da fábrica, essa linha de montagem, essa montagem em série, né? E dando lugar aí à terceira fase do capitalismo, ou o capitalismo financeiro, como ele é chamado, monopolista, né? Surgiu no final do século XIX, devido à concentração e à centralização de capitais, a concorrência favoreceu as grandes empresas e fizeram fusões e incorporações formando monopólios e oligopólios. E aí nós temos agora essa revolução industrial, né? A terceira fase do capitalismo, a segunda revolução industrial, que essa agora já vai ser realizada nos Estados Unidos, não mais na Inglaterra. A Inglaterra fez a primeira, os Estados Unidos faz a segunda, e a terceira revolução ocorre espalhada pelo mundo todo. Tá? Vamos aí, a terceira. A segunda revolução industrial aí nós temos a criação dos monopólios. Então são grandes empresas, grandes corporações que vão controlar o mercado,
certo? Aí nós temos, ó, a Coca-Cola, uma grande empresa, uma multinacional. Essas aqui, ó, a Adidas, uma grande multinacional alemã, a Reebok, Burger King, a Ford, a Nike, o McDonald's. Então, essas aí são as grandes corporações, cada uma delas estavam na época controlando o mercado no seu segmento, né? E aí nós temos um exemplo máximo do capitalismo, né? Uns têm demais e outros não têm quase nada. Monopólio. Quando uma empresa domina a oferta de um produto ou serviço que controla totalmente os preços. Então, o monopólio ele é proibido, pessoal. Não pode ser realizado, não pode ser feito monopólio, certo? Hoje em dia é proibido. E seria basicamente o seguinte: a empresa iria dominar a oferta do produto, consequentemente, ele iria controlar o preço. Então, ele iria dizer quanto é que ele iria. Não haveria concorrência, porque a concorrência é quem faz equilibrar o preço no mercado, certo? E os oligopólios, quando um conjunto de empresas domina um produto ou um setor da economia, dominando seus preços e eliminando a concorrência. O que seria um oligopólio? O oligopólio seria mais de uma empresa dominando o setor, só que aquelas empresas estariam ligadas a um único grupo, certo? Um único grupo iria controlar, então um único grupo seria o proprietário daquelas empresas e, consequentemente, eles poderiam dominar o mercado, ou uma empresa ou um setor da economia, como por exemplo, vamos citar um exemplo aqui, o setor primário. Então, a produção, sei lá, de ferro no Brasil. A produção de ferro estaria aí nas mãos do grupo Vale do Rio Doce, certo? O Vale do Rio Doce ela tem outras empresas subsidiárias, mas quem controla é a Vale. A Vale, aí no caso, seria a majoritária. Então isso seria um oligopólio. Por quê? Porque toda a produção de ferro estaria centrada nas mãos de um único grupo e esse grupo iria não só dominar o mercado, mas ditar os preços. Não haveria concorrência. E aí, eliminando toda a concorrência, seria um oligopólio. E isso no caso, é ilegal pelas leis atuais. A introdução de novas tecnologias e fontes de energia, isso foi o que diferenciou aí a segunda revolução industrial, com essa introdução de novas tecnologias e fontes de energia também. As grandes empresas e o Estado investem na pesquisa científica para desenvolver novas técnicas de produção. Exemplo, aperfeiçoamento da produção do aço. Então, a descoberta do aço e da eletricidade vão ter um desenvolvimento aí do motor a combustão interna, ou seja, esse motor que nós utilizamos hoje com a utilização dos derivados do petróleo. Até então, o motor era um motor a vapor, né? Então, nesse momento aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as empresas atreladas à ciência. Então, vamos ver aí como é que a gente faz para melhorar isso aqui. Ó, o aço, ele era muito frágil. Era um tipo frágil da liga metálica. O que foi que aconteceu? Através de pesquisas, Andrew Koenig ele consegue melhorar essa questão aí da estrutura do aço. Ele consegue ganhar aí, diminuir a espessura do aço, aumentando a resistência do aço. Então, ele precisava melhorar cada vez mais o seu produto e colocar isso no mercado, mas precisava também fazer com que o mercado tivesse confiança naquilo que ele estava mostrando. Então, o que é que ele faz? Ele, para promover isso aí, ele tem uma ideia. O Estado precisava de uma ponte, ele disse que iria construir essa ponte de aço. E todo mundo, menino, deixa de negócio, problema
construir uma ponte de aço, essa ponte vai cair. E no século XIX, a cada 10 pontes que se construíam, em média 3 ou 4 caíam. Né? Por quê? Porque eles faziam as pontes rígidas, firmes. E a ponte não pode ser rígida, não pode ser firme, ela precisa balançar um pouco. Toda ponte, a sua estrutura, né? As suas estruturas elas têm que ser firmes, mas a ponte em si, a parte que se transita pela ponte, ela tem que balançar. E aí se utiliza o que? Amortecedores, se utiliza alguns molas para que ela possa absorver. A mola ou o amortecedor vai absorver o impacto, porque quando ela é firme, o impacto ele permanece sobre a estrutura, então com o tempo ela desaba. E aí Andrew Koenig começa a estudar isso aí, a pesquisar isso aí. Os cientistas que estavam ao seu lado, eles começam a desenvolver novas técnicas, começam a aprimorar aí o aço, e ele constrói uma ponte, a ponte do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Só que ninguém queria passar pela ponte. Ninguém confiava na estrutura da ponte. Por quê? Porque a ponte ela é gigante. E aí o que é que aconteceu? Andrew Koenig tem uma ideia brilhante. Ele traz um elefante. Por que elefante? Porque os elefantes eles têm um senso de estabilidade muito apurado. Se a coisa não tiver estável, o elefante não vai. Então, os elefantes eles têm isso aí. E isso era muito comum, as pessoas sabiam disso naquela época. E aí o que é que acontece? Andrew Koenig pega e traz um elefante. Vamos atravessar a ponte com um elefante na frente. E Andrew Koenig pega, nesse dia foi um evento, a imprensa foi cobrir, ele divulgou, e uma multidão atrás do elefante. Se o elefante passar na ponte, eu passo. E aí Andrew Koenig vai com o elefante e passa. Então, naquele momento, o elefante ele atesta a estabilidade da ponte, e veja que absurdo, e a população atravessa atrás do elefante e foi notícia, primeira capa nos jornais, e a ponte está lá até os dias de hoje. E nesse exato momento, o Andrew Koenig, o negócio dele do aço deslancha e ele se torna o grande magnata do aço, o maior industrial do aço que já houve no século XIX e início do século XX. Posteriormente, ele vende aí as suas siderúrgicas para JP Morgan, que dá prosseguimento aí. Tá? Então, essa utilização e aperfeiçoamento também chegou para John D. Rockefeller na utilização do petróleo, certo? E ele vai... a gasolina, por exemplo, era um rejeito. Isso era a gasolina, quando eles destilavam lá o petróleo, eles tiravam o querosene, que era o que eles mais utilizavam, principalmente para iluminação, e a gasolina era lançada nos pântanos, jogava fora. E certa feita ele, não, mas o que é isso? Não, é uma liga de alcanos e alcenos muito instável, difícil de controlar, nós não temos como. E ele, não, vamos ver isso aqui, como é que a gente pode usar, e aí eles descobrem que poderiam usar de outra forma, e nesse momento eles vão, não eles, né, eles vão aperfeiçoar para usar no motor a combustão, certo? Então, através do desenvolvimento científico, uma coisa que era usada, que era descartada e poluía os pântanos, era lançado na natureza, passou a ser uma fonte de lucro muito alta, né? E aí nós temos a expansão imperialista, a colonização da África e da Ásia para garantir novos mercados consumidores, matéria-prima e novas áreas para investimentos. Assim consolidou-se a divisão internacional do trabalho. Aquela divisão que eu falei para vocês, ela vem se consolidar principalmente agora com essa colonização. Os países asiáticos e africanos passam a ser os fornecedores de matéria-prima e consumidores dos produtos industrializados, certo? Na América, os Estados Unidos exerciam o controle indireto
sobre os outros países, patrocinando golpes de Estado e apoiando ditaduras favoráveis a eles, né? Então, aqui na América, nós tivemos aí a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Todo mundo que nasce na América é americano. Mas quando o John Monroe fala isso, ele não estava se referindo aos nascidos na América, ele estava se referindo aos Estados Unidos da América. Então, aos que nascem nos Estados Unidos da América, que são americanos, quem nasce nos Estados Unidos da América é americano ou estadunidense. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, ele estava se referindo ao povo dos Estados Unidos, estadunidense, certo? A América é nossa, então o controle da América é nosso, né? Eles estavam dando esse recado ao resto do mundo. E aí há uma junção do capital industrial e capital bancário. Os bancos tornam-se financiadores da produção, né? JP Morgan, ele era um banqueiro, a família dele era uma família tradicional de banqueiros, e eles começam a investir em empresas, né? As empresas transformaram-se em sociedades anônimas de capital aberto, a SA, negociando suas ações nas bolsas de valores. Geralmente elas têm um acionista majoritário, né? A pessoa, a família, um banco, uma holding, e uma variedade de pequenos investidores, certo? O acionista majoritário é quem tem a maioria das ações. O mercado aí é dominado por grandes corporações. O Estado intervém na economia como planejador, coordenador, produtor ou empresário, né? Principalmente após a crise de 29, quando houve um grande movimento de queda da produção industrial e do comércio e aumento do desemprego. Nesse momento aí, o Estado ele vai atuar, o Estado como um grande regulador. O grande regulador. De que forma, professor, regulador? Um regulador da forma seguinte: quando houve a crise de 29, foi uma crise de superprodução. Então, houve uma superprodução de alguns produtos e um desabastecimento de outros. Então, o Estado ele passa a regular. Vamos produzir aqui, isso assim. Então, quando a produção industrial ela se torna muito grande, o Estado chega lá e diz, através de incentivos, vamos escoar primeiro a produção e depois você volta a produzir. Então, o Estado ele passa a ser um planejador, né? A economia ela vai crescer, a estimativa de crescimento de X pontos percentuais nesse ano. Mas X vem daqui, Y vem de lá. Então o Estado ele tem o poder de convocar esses empresários e dar a projeção que ele deseja para o ano e o que ele deseja que esses empresários produzam. Nos Estados Unidos existem alguns empresários, produtores agrícolas também, que os Estados Unidos eles pagam para ele não produzir. Por exemplo, esse ano minha fazenda produz soja, milho e gado, né? Tem uma produção lá de leite. Aí, nesse ano, eu só vou produzir soja. Milho, o Estado vai me pagar para eu não produzir. Por quê? Porque na fazenda ao lado, ele também produz milho, soja e tem um gado de corte. Eu tenho gado de leite, ele tem gado de corte. Então, o Estado vai pagar a ele para ele não produzir a soja, ele só vai produzir o milho. Por que isso, professor? Porque isso aí são técnicas que o Estado usa para manter os preços e não gerar uma necessidade ou uma superprodução ou uma necessidade de importação, certo? Se for para exportar, mas exportar com preço alto, não com preço baixo, certo? E aí os produtores eles recebem aí um incentivo fiscal,
Não é que o governo vai chegar lá e botar dinheiro na mão deles. Ele vai receber uma isenção em alguns tributos, vai receber alguns incentivos fiscais na hora da produção só daquele produto, certo? Que vai compensar a não produção do outro, tá ok? E aí o Estado vai funcionar como esse grande regulador. E aí nós tivemos em 1933 o New Deal de Franklin, o presidente Franklin Delano Roosevelt, o plano de combate à crise, com a intervenção do Estado na economia, com a construção de obras públicas e estímulo à produção para reduzir o emprego. Aí foi o keynesianismo, né? O estado do bem-estar social, o welfare state, né? A política de intervenção estatal na economia. O que foi isso aí, pessoal? Ó, o welfare state, essa política aí do estado do bem-estar social, surgiu principalmente depois da crise de 29. Com a crise de 29, aí o Keynes, ele vem e diz o seguinte, ó, o Estado precisa regular, controlar a economia e precisa gerar situações para dar uma melhor seguridade social, assistência à sua população. E aí ele chega nos Estados Unidos em 1933 e aí Roosevelt ele vai criar o chamado New Deal, né? O New Deal que vai ser esse plano aí de combate, porque o desemprego estava grande nos Estados Unidos, muita gente perdeu emprego, a economia estava um caos. E aí o que é que o Roosevelt ele vai fazer? Ó, vamos criar aí um plano de combate a essa crise. Então o Estado passou a intervir na economia, o Estado passou a garantir a população, né, o estado do bem-estar social passa a garantir à população assistência médica, educação, uma série de seguridade, como por exemplo aposentadoria por tempo de serviço. E essa política de intervenção no Estado vai garantir durante algum tempo uma produção industrial grande, forte. Os Estados Unidos aí nesse período ele vai ter aí o chamado, não em 33, né? Chegando aí na próxima década de 40, os chamados anos dourados, que são os anos de maior produção industrial, efervescência econômica no país, graças às políticas. Então, Roosevelt pensou o seguinte, ó, vamos criar obras públicas aí, por quê? Porque o Estado ele é o grande vetor da economia. As obras públicas, além de servir a população, mas era uma fonte de renda, dinheiro esse lançado na economia através dos trabalhadores. Então a economia começa a girar, uma coisa chama a outra, e a economia ela voltou a ter fôlego, certo? Graças a esse investimento inicial do Estado, certo? E essa política do New Deal, ela chega aqui no Brasil, na época o presidente era Vargas, chega aqui no Brasil e no Brasil nós vamos ter aí a criação da CLT, das leis trabalhistas, nós vamos ter uma série de educação pública e gratuita, saúde pública e gratuita, nós vamos ter aí essas garantias que vão trazer ao trabalhador e a seus familiares, né? E aí nós vamos ver as empresas elas se organizam em diferentes formas. Existem aí algumas formas de se organizar as empresas: trust, cartel, holding e conglomerado, certo? Então o que é o trust? É a fusão e incorporação de empresas de um setor da economia para controlar as etapas de produção, desde a retirada de matéria-prima, a transformação e distribuição da mercadoria. Isso é ilegal, viu, pessoal? A fusão dessas empresas, dessas corporações, para controlar o mercado. Tudo que vier para controlar o mercado, controlar preços, é ilegal. Então, essa fusão aí dessas incorporações, o que seria isso aí? Existe um trust,
que eu gosto sempre de mencionar, que esse aí, ele é permitido, né? Porque antes de haver essas leis, ela já havia sido criada, que é a Petrobras. A Petrobras é uma grande incorporação, uma grande empresa, que dentro dela existem várias outras, certo? Vamos citar exemplo. Pronto. O governo foi lá e criou, Vargas criou a Petrobras. E a Petrobras existem outras empresas dentro dela que cuidam de outras áreas. Por exemplo, tem a Petrobras na área da pesquisa, que vai lá com o geólogo pesquisar para ver se ali tem o petróleo. Encontrou, perfurou o poço, tem petróleo. Então, sai de cena essa empresa da pesquisa. Na verdade, ela só faz a pesquisa. A perfuração quem faz é outra. Já é a Petrobras que faz, mas não a Petrobras ligada à linha de pesquisa, certo? Já é a Petrobras que vai fazer. Fez a perfuração, encontrou petróleo, acabou. Então, ela leva uma amostra lá para o laboratório, faz a pesquisa, não atesta de boa qualidade, então começa a exploração. Ocorre a exploração, já é outra empresa, a Petrobras. Ocorre a exploração, o transporte já é feito por uma outra empresa, também da Petrobras. E aí ele vai e faz o transporte. Tem o transporte, chega na refinaria. A refinaria é de quem? É da Petrobras, mas é uma outra empresa da Petrobras. Então, ela faz o refino. Depois do refino, esses produtos, os derivados, já vai para uma outra empresa. E aí é uma outra empresa que vai fazer o transporte e a distribuição. Então, até chegar ao consumidor final, passa pelas mãos de várias empresas, certo? Então, a Petrobras, ela é um grande truste, tá ok? Mas ela não foi a fusão criada pela fusão. Não, foi uma empresa que foi criada e a partir dela surgiram outras pela necessidade. Até o pré-sal agora, quem explora o pré-sal, quem administra o pré-sal é uma outra empresa criada pela própria Petrobras, criada justamente para cuidar do pré-sal. Então, o que foi que aconteceu? Uma empresa que foi criando outras empresas a depender da necessidade, até mesmo porque aqui no Brasil havia uma lei que dizia que o monopólio da produção e comercialização dos seus derivados, do petróleo e dos seus derivados, era a cargo dessa empresa. Quando Vargas criou a Petrobras, ele criou essa lei, ele disse isso. Então, Fernando Henrique Cardoso foi quem quebrou o monopólio da Petrobras, permitindo que outras empresas pudessem vir explorar também, mas tinha que ter a autorização dela. E o petróleo explorado aqui no Brasil tem que ser vendido a ela, tem que ser entregue à Petrobras. Essas empresas não podem pegar esse petróleo e exportar. Não, tem que entregar aqui a Petrobras. Tá ok? Tem que vender a ela. Então, é um truste, mas criado por uma necessidade e não pela fusão de incorporações. O cartel. Diferentes empresas com produtos semelhantes fazem acordos para dominar o mercado, estabelecendo um preço comum e dividindo os mercados entre si, inviabilizando a livre concorrência. Isso aí, volta e meia, acontece com os postos de petróleo, né? Eles fixam o preço para controlar o preço aí, inviabilizando a concorrência, né? Isso aí é ilegal. É quando as empresas se reúnem para fixar um preço, controlar o preço, né? Estabelecendo um preço. E aí nós temos a holding. Uma empresa administra várias outras empresas. Isso aí não é ilegal não, viu? De vários ramos, independente do que seja. Com a maioria das ações. Administra o conglomerado. No caso, uma empresa que vai administrar outras. Por exemplo, nós tivemos o caso da holding IF, que até ficou aí na mídia por um tempo, dos irmãos Batistas, né, que controla a JBS, a Seara e outras empresas lá. São muitas empresas que fazem parte do grupo, que é controlado
por uma empresa, a IF, né? O grupo é uma holding que controla todas as outras empresas. Então, o conglomerado, o que é um conglomerado? É a concentração, a centralização dos capitais de várias empresas, ampliando e diversificando os negócios, a fim de dominar a oferta de produtos e serviços controlados por uma holding. Exemplo, a General Electric é uma holding, General Motors é uma holding, a GM, né? A Sony, a Fiat, a Nestlé, Unilever, Hyundai, Ambev, Petrobras, Gerdau, Votorantim, Itaú SA, Vale do Rio Doce, etc. São conhecidas como multinacionais. Então, essas multinacionais aí, elas são as holdings porque controlam outras empresas. A Petrobras, além das atuações aqui no Brasil, ela controla também atuações em outros países, como Argentina, Peru, Angola, tem a atuação em várias outras empresas no mesmo segmento, lá na Ásia, nos Estados Unidos, tem refinarias. Então, é uma área aí, uma grande multinacional, né? A maior multinacional brasileira é essa, tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.